Eu sou a professora Valderez Martins e essa é a nossa aula introdutória para o curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional. Inicialmente, precisamos refletir sobre o que é a psicopedagogia e qual o seu objeto de trabalho. Então, a psicopedagogia é uma ciência aplicada que integra princípios e conhecimentos de outras ciências para que possamos obter uma compreensão do processo de aprendizagem e as suas decorrentes alterações. Integra ainda conhecimentos da pedagogia, da psicologia, da sociologia, da psicolinguística, da neuropsicologia, entre outras, segundo Sônia Fonseca. No Brasil, o primeiro curso ministrado de psicopedagogia ocorreu no Instituto SEDES no ano de 1979. E aí, a nossa primeira reflexão será qual a diferença da atuação da psicopedagogia clínica e da atuação da psicopedagogia institucional, né? Então, quem é o sujeito paciente em cada uma dessas modalidades do trabalho da psicopedagogia? Então, na seara de atuação da psicopedagogia, na atuação psicopedagógica, nós temos aí uma série de vertentes para o desenvolvimento do trabalho do psicopedagogo. A primeira é a preventiva, que é realizada em instituições antes da instauração do problema em si. Nós temos ainda a atuação da clínica terapêutica, que é o trabalho com abordagem individual e que visa solucionar os problemas já existentes. No campo institucional, a instituição será o paciente, considerado o paciente, No âmbito institucional, também há o caráter preventivo. E na seara de pesquisa, a psicopedagogia trata e tem aí o interesse em estudos relacionados à construção do conhecimento e aos problemas que possam ocorrer nessa construção. Então, o objeto da psicopedagogia nada mais é que a compreensão do processo de aprendizagem humana e as suas decorrentes alterações. Então, nesse contexto, é necessário que pensemos quais são os objetivos a serem alcançados no processo ensino-aprendizagem. Então, quais são os objetivos a serem alcançados e os direitos mínimos de aprendizagem do nosso alunado? Atualmente está previsto na nossa Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. Nela constam os direitos mínimos de aprendizagem, que são esses objetivos que nós deveremos analisar se estão sendo alcançados ou não pelo nosso alunado. Então, é muito importante que o psicopedagogo tenha ciência de quais os objetivos devem ser alcançados. A Base Nacional, ela traz as diretrizes, ou seja, justamente e especificamente os objetivos a serem alcançados, mas ela deixa a liberalidade do professor e as escolas a formação do seu currículo. Nós temos aqui no nosso estado de São Paulo o nosso currículo paulista, que foi elaborado e construído de acordo com os norteadores dispostos na nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, iremos agora assistir um vídeo que apresentam as 10 competências gerais que devem ser trabalhadas com os nossos alunos de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. A Base
Nacional Comum Curricular define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica. Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC tem como premissa uma educação integral, que visa o pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho. As aprendizagens essenciais da base estão expressas em 10 competências gerais. Elas definem o cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos. O que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, uma das competências considera o aprendizado de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos em todas as áreas, para entender e explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Observe que os conhecimentos das áreas são mobilizados não só para entender e explicar a realidade, mas também para fazer escolhas a partir desse entendimento e agir em uma determinada direção. Outra competência considera exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar hipóteses e criar soluções, inclusive tecnológicas. Nessa competência, o foco está na mobilização de habilidades e nos processos cognitivos que desempenham a percepção, atenção, memória, raciocínio. Procedimentos em contextos de investigação e de criação de soluções. Há também uma competência que ressalta a mobilização de habilidades socioemocionais e valores para agir com ética. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e de uma maneira bem definida, se fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Como isso pode ser trabalhado? As competências gerais se expressam de maneira específica em cada uma das áreas de conhecimento e vão ser construídas por habilidades desenvolvidas a partir de atividades em sala de aula. Já no primeiro ano, uma habilidade prevista pela BNCC na área de ciências da natureza, por exemplo, é comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo e respeitando a diversidade. Em arte, nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o aluno deve conhecer e ser capaz de valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de várias culturas. E em língua portuguesa, entre as habilidades esperadas para o 9º ano, estão produzir e analisar textos de opinião, se posicionando de forma fundamentada e ética. O aprendizado dessas habilidades, como o de todas as que estão previstas na BNCC, pressupõe situações de ensino em que o aluno não seja colocado como sujeito passivo. Ele deve ser convidado a identificar problemas, compreender os conceitos, propor e testar soluções, interagir com seus colegas, argumentar e expressar princípios e valores. As outras 7 competências da base mobilizam também conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza, como as manifestações artísticas e culturais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, as relações do mundo do trabalho, o consumo responsável, o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não existe uma hierarquia entre as 10 competências gerais. Nenhuma é mais importante do que as outras. Todas elas se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem nos 5 campos de experiências da educação infantil.
no ensino fundamental se estendem para competências específicas de cada área, com habilidades a serem trabalhadas. Acesse o portal da Base para obter mais orientações e materiais de apoio à discussão. Você poderá também baixar o texto da BNCC na íntegra. E lembre-se, as competências gerais vão dar o norte para a compreensão das escolhas curriculares das quais você participa. Com base nelas, serão construídos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e os interesses dos alunos, e principalmente com os desafios da sociedade contemporânea. Então, nós temos na Base Nacional Comum Curricular as 10 competências a serem trabalhadas com os nossos alunos na sala de aula. Nós sabemos que os docentes, grande parte, teve a oportunidade de participar da construção da nova Base Nacional Comum Curricular e dessa forma, com base nas orientações, foi criado o nosso currículo paulista vigente. Nós sabemos, então, que nós temos, em relação aos conteúdos, uma base geral e uma base diversificada, né? Nós temos uma base única geral, para que os entes federados possam estar elaborando seu currículo, e dentro do currículo também eu tenho uma certa autonomia enquanto ente federado para incluir aí uma base diversificada a fim de que possam ser atendidas as necessidades regionais de acordo com cada ente federado. Quer seja um currículo estadual ou ainda um currículo municipal, que irá ter aí uma lei orgânica que dispõe sobre as regras e as normas gerais de acordo com as necessidades de cada município. Lembrando que nós temos ainda as constituições federais e estaduais. No nosso caso, nós temos a nossa Constituição do Estado de São Paulo, onde constam também algumas diretrizes e alguns princípios que irão nortear a nossa seara educacional, né? Então, os docentes deverão trabalhar com vistas ao alcance dos objetivos previstos na Base Nacional Comum Curricular, que traz especificamente as competências que deverão ser trabalhadas e os objetivos que deverão ser alcançados. E os currículos, então, estarão, né, com as metodologias que serão utilizadas, né? Então, nos currículos, que tem aí a liberalidade da construção de cada ente federado, é no currículo que nós iremos encontrar de que forma, né, esses objetivos serão alcançados. Então, há as normativas dos entes federados, com a sua matriz curricular, e ainda a possibilidade do professor adotar ou não alguma metodologia específica, né, visando o alcance desses objetivos. O que acontece muitas vezes é que, apesar de toda essa observância à base e ao currículo regional, o professor não consegue que o aluno tenha um desempenho e um desenvolvimento cognitivo, ou seja, que ele desenvolva o seu conhecimento, a sua capacidade intelectual ao máximo das suas potencialidades. E aí é nesse momento que o psicopedagogo ele é acionado, né? Então ele deverá investigar o processo ensino-aprendizado ou aprendizagem do aluno, né? Com vistas ao seu modo de aprender, as suas áreas de competência e as suas limitações atuais ou habilidades pouco desenvolvidas. Então, o diagnóstico psicopedagógico, ele tem o objetivo de entender as origens das dificuldades
né, e ou de distúrbios de aprendizagem apresentados por esse aluno, né? Então, o psicopedagogo ele não busca um diagnóstico isolado. Esse trabalho ele deve ser realizado com ajuda, com a contribuição de uma equipe multidisciplinar, né? Então, muito ao contrário, né, desse trabalho isolado, é o trabalho multidisciplinar, né, que complementa suas impressões e achados junto a outros profissionais como o neurologista, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um nutricionista, né, visando aprofundar a análise, né, e a formação desse processo de investigação. E aí, como toda seara profissional, nós temos aí o nosso código de ética, né, que tem o propósito de estabelecer os parâmetros e nos orientam, né, quanto aos princípios que regem a nossa profissão e a boa conduta profissional, bem como o Código de Ética, ele institui as diretrizes para o nosso exercício profissional. Então, é muito importante que tenhamos vistas desse código. Então, a atualização do Código de Ética ela é prevista para que se mantenha em conformidade com as expectativas da categoria profissional e da sociedade. No capítulo 1 do nosso Código de Ética, nós temos alguns princípios, né? Então, a psicopedagogia, segundo o artigo 1º, ela é um campo de conhecimento e ação interdisciplinar em educação e saúde com diferentes sujeitos e sistemas, quer sejam pessoas, grupos, instituições e comunidades. E ocupa-se do processo de aprendizagem considerando os sujeitos e sistemas, a família, a escola, a sociedade e o contexto social, histórico e cultural. Então vejamos, até no nosso código de ética constam aí vários aspectos a serem, ou dimensões, né? Aspectos ou dimensões que estarão ou deverão ser consideradas aí na nossa investigação. Então, a psicopedagogia ainda utiliza instrumentos e procedimentos próprios, fundamentados em referenciais teóricos distintos e que irão convergir para o entendimento dos sujeitos e os sistemas que aprendem e sua forma de aprender. O parágrafo 1º do artigo 1º, ele dispõe que a intervenção psicopedagógica é da ordem do conhecimento e está relacionada com a aprendizagem, considerando o caráter indissociável entre o processo de aprendizagem e as dificuldades e as possibilidades dos sujeitos e sistemas. O parágrafo 2º dispõe que a intervenção psicopedagógica ocorre com diferentes sujeitos e sistemas, quer sejam pessoas, grupos, instituições e comunidades, considerando os processos de aprendizagem e seus contextos em situações de pesquisa ou de atendimento clínico ou institucional. O artigo 2º dispõe que a psicopedagogia ela é de natureza inter e transdisciplinar, né? Então ela utiliza-se de recursos próprios para a compreensão do processo de aprendizagem dos sujeitos, bem como dos sistemas, né, os quais os sujeitos estão inseridos, com vistas à intervenção. A atividade psicopedagógica, então, ela tem como objetivos propor ações frente aos processos de aprendizagem e suas dificuldades, contribuir para os processos de inclusão escolar e social, realizar pesquisas científicas no campo da psicopedagogia, bem como mediar as relações interpessoais nos processos de aprendizagem, com vistas à prevenção de dificuldades bem como à resolução de conflitos. O artigo 4º dispõe que o psicopedagogo ele deve, com as autoridades competentes, refletir e elaborar no que tange a organização, a implantação e a execução de projetos de educação e saúde, no que concerne às questões psicopedagógicas. No artigo 5º, nós temos que a formação do psicopedagogo se dá, né, ou deverá se dar em curso de graduação ou ainda por meio
de um curso de pós-graduação em psicopedagogia, como é o caso de vocês, ministrados em instituições de educação superior devidamente reconhecidas e autorizadas por órgãos competentes de acordo com a legislação em vigor. O capítulo 2, ele dispõe sobre a formação. Então, a formação do psicopedagogo, né, ela deve se dar aí da forma que eu já citei. E o artigo 6º dispõe sobre o exercício das atividades do psicopedagogo, né? Então, estarão em condições de exercício da psicopedagogia os profissionais que são graduados ou pós-graduados, como também os profissionais com direitos adquiridos anteriormente à exigência legal e aos profissionais reconhecidos pela Associação Brasileira de Psicopedagogia. Então, o psicopedagogo, ao promover publicamente a divulgação dos seus serviços por meio de recursos físicos ou virtuais, deverá fazê-lo de acordo com as normas da associação e os princípios do Código de Ética. O atendimento psicopedagógico deve ser realizado com equidade em ambiente apropriado. O artigo 7º dispõe que o psico deve manter o sigilo profissional e preservar a confidencialidade dos dados obtidos em decorrência do exercício da sua atividade. Então, não se entende como quebra de sigilo informar sobre os sujeitos e sistemas a especialistas, né, ou instituições comprometidas com o atendido ou com o atendimento em si, desde que autorizado pelos próprios sujeitos e os seus responsáveis legais e sistemas. Nós iremos aí tratar sobre o passo a passo do diagnóstico em uma aula específica, né? Então, uma aula específica nós iremos tratar sobre o passo a passo do diagnóstico. Inclusive, irei apresentar um modelo de contrato de prestação de serviço para o diagnóstico. E eu tenho toda a estrutura passo a passo que será apresentada para vocês posteriormente. O psicopedagogo, então, ele não revelará como testemunha fatos de que tenha conhecimento no exercício do seu trabalho. Então, a menos que ele seja intimado a depor perante alguma autoridade judicial, que aí ele vai agir cumprindo uma citação judicial, ou em situações que envolvam risco à integridade física, moral ou risco iminente de morte. No artigo 8º, nós temos aí a disposição que o resultado do processo de avaliação só será fornecido a terceiros interessados mediante a concordância do próprio paciente avaliado ou de seu representante legal, no caso dos menores ou daqueles que possuem tutores ou curadores. Os registros de atendimento do psicopedagogo, eles são documentos sigilosos, né, cujo acesso é restrito, em especial ao profissional psicopedagogo responsável pelo caso, né, e o material deve ser guardado por um período de 5 anos. Os registros, né, em suporte de papel ou por meio eletrônico, deverão permanecer arquivados também pelo período de 5 anos após o encerramento do atendimento psicopedagógico. E a divulgação pública desses registros, imagens e áudios, decorrentes de atendimento psicopedagógico, só poderá ser feita mediante o consentimento e autorização dos sujeitos e sistemas ou os responsáveis legais. Sobre o uso de imagem para qualquer finalidade, deve haver, né, uma autorização por escrito do interessado, então do paciente, inclusive imagens em mídias sociais ou quaisquer outros meios aí de comunicação. E o psicopedagogo, ele deve procurar desenvolver e manter boas relações com os componentes de diferentes categorias profissionais, observando para esse fim o seguinte: trabalhar nos estritos limites das atividades que lhes são reservadas, né? Geralmente, os psicopedagogos acabam por ter
aplicando alguns testes que são de aplicação estrita, de acordo com as orientações, deveriam ser aplicados pelos psicólogos, né, eles acabam aplicando e aí acabam criando um certo atrito com os profissionais da área da psicologia, né? Então, se nós verificarmos que há que ser feita uma investigação em relação ao aspecto comportamental do paciente, nós deveremos fazer aí uma orientação para que seja feita uma avaliação em especial por um psicólogo. Né? Nós vamos fazer aí um encaminhamento. Bom, observando ainda também reconhecer os casos pertencentes aos demais campos de especialização, né? Justamente isso aí que eu quis dizer agora, né? Que quando nós, na nossa investigação, tivermos aí uma suspeita, né, de que não se trata eminentemente de uma dificuldade de aprendizagem, né, decorrente única e exclusivamente da prática pedagógica, e sim de outros aspectos, né, como relacionais, afetivos, né, ou aspectos biológicos, né, algum problema biológico do paciente, é nesse momento aí que nós deveremos elaborar o encaminhamento aos profissionais habilitados e qualificados para aquele atendimento, né, para aquela investigação mais específica e emissão de um laudo médico ou psicológico. No capítulo 4 nós temos as questões vertentes às responsabilidades, né? Então, o artigo 11, ele dispõe que são deveres do psicopedagogo manter-se atualizado quanto aos conhecimentos científicos e técnicos que tratem da aprendizagem humana, desenvolver e manter relações profissionais pautadas pelo respeito, pela atitude crítica e pela cooperação com outros profissionais, assumir as responsabilidades para as quais esteja preparado e nos parâmetros da competência psicopedagógica, né? Aí tem a questão de assumir a responsabilidade única e exclusivamente nos limites da sua competência. Colaborar com o desenvolvimento da psicopedagogia por meio da participação em eventos, pesquisas e publicações, entre outras possibilidades. Responsabilizar-se pelas intervenções feitas e fornecer definição clara do seu parecer oral e ou escrito aos sujeitos e sistemas atendidos e ou aos seus responsáveis. Preservar a identidade dos sujeitos atendidos, né, esses temas, nos relatos e discussões feitos a título de exemplos e estudo de caso. E ainda são deveres do psicopedagogo manter o respeito e a dignidade na relação profissional, né, para a harmonia da classe e a manutenção do conceito público. Submeter-se à supervisão psicopedagógica ao processo terapêutico pessoal. No artigo 12, nós temos aí que são instrumentos da psicopedagogia, né? Aqueles que servem ao seu objetivo de estudo, aprendizagem humana. Sua escolha decorrerá da formação profissional e competência técnica do psicopedagogo. Em relação às publicações científicas, no caso das publicações de trabalhos científicos, deverão ser observadas as seguintes normas. As discordâncias ou críticas deverão ser dirigidas à matéria em discussão e não ao seu autor. Em pesquisa ou trabalho em colaboração, deverá ser dada igual ênfase aos autores e seguir normas científicas vigentes de publicação. Em nenhum caso, o psicopedagogo ele deve se valer da posição hierárquica para fazer publicar em seu nome exclusivo trabalhos executados sob sua orientação. No artigo 13 ainda, nós temos a disposição que em todo trabalho científico devem ser indicadas as referências bibliográficas utilizadas, então a norma, a regra é a mesma
dos outros trabalhos científicos em outras áreas, bem como esclarecidas as ideias, descobertas e as ilustrações extraídas de cada autor, de acordo com as normas e técnicas científicas vigentes. O capítulo 7, ele diz respeito à publicidade profissional, né? Então, ao promover publicamente a divulgação de seus serviços, deverá fazê-lo com exatidão e honestidade, cumprindo e fazendo cumprir as determinações desse Código de Ética. O capítulo 8 é o referente aos honorários, né? Então, as normativas referentes aos honorários do psicopedagogo. Então, os honorários, eles são tratados previamente, né, ou deverão ser tratados previamente entre os sujeitos e sistema e os seus responsáveis legais, e o profissional, a fim de que representem justa contribuição pelos serviços prestados, considerando condições socioeconômicas da região, a natureza da assistência prestada e tempo despendido para o atendimento, e que assegurem a qualidade dos serviços prestados. No artigo 16, nós temos as normativas relativas ao cumprimento do psicopedagogo a esse Código de Ética, né? E o parágrafo único dispõe que constitui inobservância ética utilizar títulos acadêmicos ou especialista que não possua, né? Permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas psicopedagógicas, fazer falsas declarações sobre quaisquer situações da prática psicopedagógica, encaminhar ou desviar, por qualquer meio que seja, atendimentos para si, receber ou exigir remuneração, comissão ou vantagem por serviços psicopedagógicos que não tem efetivamente realizado, ou ainda assinar qualquer procedimento psicopedagógico realizado por terceiros, ou ainda solicitar que outros profissionais assinem seus procedimentos. O capítulo 9 é relativo à observância e ao cumprimento ainda do Código de Ética. E aí nós temos que no artigo 17, cabe ao Conselho Nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia zelar e orientar pela fiel observância aos princípios éticos da classe e alertar ao psicopedagogo em caso de inobservância se necessário. No artigo 18, nós temos que o presente Código de Ética poderá ser alterado por proposta do Conselho Nacional, devendo ser aprovado ainda em Assembleia Geral. Então, a homologação ela deve ser feita em Assembleia Geral. E no artigo 20, nós temos ainda aqui o código, ele foi elaborado pelo Conselho Nacional, né, no biênio de 91-92, e foi posteriormente reformulado no biênio de 1995-96, que posteriormente também teve uma reformulação feita pelas comissões de ética, posteriormente nos triênios 2008, 2010, 2011 e 2013, novamente atualizado no triênio 2017 a 2019 e aprovado na Assembleia Geral realizada em 26 de outubro de 2019. Então, como está lá no início do código, né, nos primeiros artigos, nós citamos lá que o código ele sofre reformulações para atender e para se adequar, né, para que ele fique adequado ao atual contexto social de época.